Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, esta semana trabalharemos com um gênero textual chamado poema. Então, aproveitando esse gênero super importante, eu separei alguns poemas para a gente fazer análise sintática. Será que a gente consegue analisar sintaticamente alguns poemas? Claro que a gente consegue. Então, eu selecionei um autor muito importante, muito contemplado na nossa literatura brasileira, que não é nada mais, nada menos que o Carlos Drummond de Andrade. Isso mesmo. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, um cronista muito famoso na nossa literatura, que recebeu vários prêmios e recebeu também algumas homenagens, como é o caso da nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Quem já foi até lá teve a oportunidade de andar pelo calçadão e encontrar esse senhorzinho sentado com esse pensamento que fala assim, ó, no mar estava escrita uma cidade. Que no caso, esse trecho, esse verso foi escolhido porque o que estava escrito mesmo era a cidade do Rio de Janeiro. E aí, várias pessoas tiram foto, várias pessoas ficam ali sentadas nesse banquinho, contemplando o mar, a vista do calçadão. Então, ele recebeu essa homenagem aí linda da cidade Rio de Janeiro. E vamos falar um pouquinho, né, sobre esse grande poeta. Para começar, Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902. Ele nasceu numa cidade chamada Itabira do Mato Dentro, lá no interior de Minas Gerais. Ele era descendente de uma família humilde, uma família de fazendeiros tradicionais da região. E desde pequeno demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1919, ele foi expulso do colégio em que estudava, por insubordinação mental ao discutir com o professor de português. Depois disso, ele retorna a Belo Horizonte e, a partir de 1921, ele começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas, um jornal muito importante. Formou-se em farmácia, porém não exerceu a profissão. Em 1926, ele começa a dar aula de geografia e português no Ginásio Sul-Americano, lá mesmo em sua cidadezinha, Itabira, e trabalha como redator-chefe nesse mesmo jornal, Diário de Minas. Continuou com seus trabalhos literários e em 1930 ele publica seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Ele morreu em 17 de agosto de 1987. Um de seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na Revista de Antropologia de São Paulo em 1928. E assim eu começo o nosso primeiro poema, No Meio do Caminho. Acompanhe comigo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Galera, Carlos Drummond de Andrade, ele recebeu muitas críticas, porque é um poema muito simples, e pela repetição. E na época, 1928, quando foi publicado, era uma época em que os autores escreviam com um vocabulário bem requintado, com uma linguagem bem difícil. Por isso que ele foi tão criticado. Aqui mostra os vários obstáculos que encontramos em nossa vida. Você vai encontrar várias dificuldades ao longo da sua vida, assim como eu. Obstáculos grandes, obstáculos pequenos, pedras grandes, pedras pequenas. Mas nós vamos conseguir passar por todos esses obstáculos com calma, com fé, com paciência. E a partir desse poema,
eu vou analisar 3 orações com vocês. Então, anotem as orações, pause o vídeo. Depois que você anotar, dê play no vídeo e faça junto comigo. Combinado? E aí, vamos começar? Nunca me esquecerei desse acontecimento. Primeira coisa em uma análise sintática é achar o verbo. Esquecerei. Quem nunca vai esquecer desse acontecimento? Quem nunca esquecerei desse acontecimento? Eu. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento. Então, aqui, a gente tem um sujeito desinicial. Quando a gente tem um sujeito desinicial, toda a oração é o nosso predicado. Já separamos o sujeito e o predicado. Dentro do predicado temos um verbo, esquecerei. É um verbo que indica ação, verbo significativo. Ou seja, dentro do predicado, a gente tem um verbo significativo, então ele mesmo é o nosso núcleo. O núcleo é um verbo de ação, então o nosso predicado se classifica como predicado verbal. Próxima oração. Minhas retinas tão fadigadas. Estão fadigadas. Estão é o nosso verbo. Quem está tão fadigada? Minhas retinas. Aqui a gente tem o sujeito. Retinas é a palavra mais importante dentro do sujeito. Então nós temos um núcleo. Por isso a gente classifica como sujeito simples. Estão fadigadas é o nosso predicado. Agora que nós já separamos o sujeito do predicado, nós vamos classificar esse verbo. Minhas retinas tão fadigadas, estão fadigadas. A gente tem um verbo de ligação. Fadigadas é característica do sujeito. É um predicativo do sujeito. Então, se a gente tem na nossa estrutura um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, nós temos um predicado nominal. Dentro desse predicado nominal, o núcleo, a palavra mais importante é o nome. Fadigadas. No meio do caminho tinha uma pedra. A frase é a oração mais importante do poema, não é verdade? Tinha é o nosso verbo. O que tinha no meio do caminho? Uma pedra. Uma pedra é o nosso sujeito. Como só tem um núcleo, a gente classifica como sujeito simples. Tinha no meio do caminho é o nosso predicado. Não tem problema nenhum o predicado vir na frente e o sujeito vir depois, tá bom? Dentro desse predicado, vamos classificar o verbo. Tinha. Tinha uma pedra, ou então uma pedra tinha no meio do caminho, é um verbo que significa, que ele indica ação, verbo significativo. Ele mesmo é o núcleo. Então, aqui a gente tem um predicado verbal. Pronto. Analisamos as 3 orações do poema mais conhecido, mais famoso de Carlos Drummond de Andrade. Agora, eu trouxe um trechinho, eu trouxe uma estrofe do poema Amar. Acompanhe comigo. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante, nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Aqui nós temos a Dolores. Aqui nós temos a filhinha do Carlos Drummond de Andrade, que é a Maria Julieta. E aqui é ele. A partir dessa estrofe, nós vamos analisar 2 orações. Não precisa ser amante. Precisas ser é a nossa locução verbal. Quem não precisa ser amante? Precisas, o sujeito que está escondido
é o tu. Tu não precisa ser amante. E esse tu, eu já vou marcando aqui, ó, sujeito desinencial. Então, quando a gente tem um sujeito desinencial, toda a oração é o nosso predicado. Dentro desse predicado, vamos classificar essa locução verbal? Tu não precisas ser amante. Pessoal, aqui a gente tem uma locução verbal com um verbo significativo e um verbo de ligação. O que vai prevalecer é a característica, verbo de ligação. Amante, característica do sujeito. Amante é um predicativo do sujeito e ele mesmo é o seu núcleo. Por isso que a gente tem um predicado nominal. Amor é estado de graça. É. O que é estado de graça? Amor. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. É estado de graça é o nosso predicado. Dentro desse predicado, a gente vai classificar o verbo. É um verbo de ligação. Estado de graça é a característica do amor. Então, é um predicativo do sujeito. Logo, ele mesmo é o núcleo. Por isso que a gente classifica esse predicado como predicado nominal. Tudo bem? Tudo certo por aí? Se tiver alguma dúvida, anote no cantinho do caderno e quando a gente tiver aula no Hangout, você tira a sua dúvida. Combinado? Agora, esse poema se chama O que Viveu Meia Hora. Foi um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade num momento muito triste em sua vida, quando a Dolores teve o filho e o filho só sobreviveu durante 30 minutos. No dia do seu nascimento, o bebezinho logo morreu. O bebezinho ia se chamar Carlos Flávio Drummond de Andrade. Infelizmente, ele só sobreviveu meia hora. E aí, com toda a sua tristeza, Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema para ele. Eu coloquei apenas 2 estrofes. Se você quiser ler o poema depois completo, na internet você encontra, tá bom? O filho que não fiz hoje seria homem. Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Às vezes o encontro, num encontro de nuvem. Apoia em meu ombro, seu ombro, nenhum. Coloquei 2 orações para a gente fazer análise sintática. A primeira, hoje o filho seria homem. Cadê o verbo? Seria. Quem seria homem hoje? O filho. O filho é o nosso sujeito. Eu sei que é sujeito simples porque só tem um núcleo. Hoje seria homem é o nosso predicado. Dentro do nosso predicado, a gente tem o verbo ser. Seria homem. Aqui o sujeito não está praticando uma ação. Aqui é uma característica do sujeito. Por isso, a gente tem um verbo de ligação. Homem é característica do filho. Homem é um predicativo do sujeito. Ele mesmo é o núcleo. Por isso que esse predicado hoje seria homem é um predicado nominal. Ele corre na brisa. Cadê o verbo? Corre. Ação de correr. É um verbo significativo. Quem corre na brisa? Ele, o filhinho. Sujeito simples, porque só tem o núcleo. E esse núcleo é um pronome. Corre na brisa é a informação que a gente tem sobre ele. Então, corre na brisa é o nosso predicado. Dentro do predicado, a gente tem um verbo de ação. Então, ele mesmo é o núcleo. Na brisa é o lugar onde ele corre. Então, aqui a gente tem um predicado verbal. Pessoal, agora
termino a nossa aula com um pensamento muito importante que eu gosto muito e levo para minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Então não tenha motivo para ser feliz. Seja feliz em qualquer situação, em qualquer momento, leve felicidade para sua vida, mesmo em momentos tão difíceis, iguais esses que a gente está passando no nosso mundo, no nosso planeta, na nossa sociedade, nossa família. Tá certo? Seja feliz. Um beijo. Até a próxima aula.